Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje daremos início à nossa revisão de arte com o tema A Arte Europeia Medieval, trabalhando a arte românica. Lembrando que ela recebe esse nome devido à forte influência do Império Romano nas artes desse período, tá certo? Então, gente, a arte românica, ou melhor, a arte medieval, ela derivou de uma grande mistura das tradições artísticas dos povos da Europa, o que resultou em uma arte expressiva e variada. A arte desse período, gente, ela estava totalmente ligada à igreja, e isso resultou na criação de mosaicos, pinturas e esculturas voltados para os ensinamentos da igreja aos fiéis. Isso aconteceu porque grande parte da população era analfabeta. E os padres, naquela época, celebravam a missa no latim. E como elas não sabiam, não conseguiam interpretar, compreender, a única forma que a igreja achou para aproximar essas pessoas de Deus foi a partir da arte, tá bom? Então, os estilos artísticos que marcaram a arte nesse período foram o gótico e o românico, no qual estudaremos a seguir. A arte românica. Então, pessoal, nesse estilo, a pintura, a escultura e as artes decorativas tinham geralmente a função de enriquecer e embelezar as obras arquitetônicas, ou seja, os edifícios, as grandes construções. Por isso que eu coloquei para vocês aqui uma pintura a fresco, que normalmente era realizada na parte superior da igreja, né, no teto, para chamar a atenção justamente dos fiéis, tá bom? Quanto à arquitetura românica, podemos dizer que ela é constituída principalmente de castelos, igrejas e mosteiros. As construções arquitetônicas desse período eram monumentais, gigantescas, pois tinham paredes espessas que davam uma sensação de proteção e segurança aos fiéis. Além disso, gente, eles faziam uso de abóbadas, né, que aumentavam a estabilidade dos edifícios, além, é claro, de dar sustentação às paredes grossas, tá bom? Eu coloquei aqui alguns exemplos de abóbadas. Deixa eu só marcar aqui para vocês. Lembrando que abóbadas são construções, né, que serviam para construir, ou melhor, que serviam para cobrir espaços situados entre paredes e colunas, tá bom? E entre os modelos eu destaquei dois. A abóbada de berço, que é essa aqui, constituída por um semicírculo, e a abóbada de aresta, que é formada por duas abóbadas simples, cruzadas. Tá bom, gente? E eu coloquei também um exemplo aqui de uma igreja, né? Onde vocês podem observar aqui as abóbadas que dão a sustentação e, consequentemente, dão uma certa segurança a esses edifícios, tá certo? Deixa eu só apagar aqui para a gente dar continuidade. Então, pessoal, eu coloquei aqui também um exemplo da arquitetura românica da Basílica de Saint-Cerny, na cidade de Toulouse, na França, que é um exemplo de arquitetura românica. Deixa eu só marcar para vocês aqui também as principais características, tá certo? Observem que ela era totalmente constituída de pedras, que é a principal característica. No centro, né, aqui na frente dessa basílica, tem uma grande janela aqui no alto, uma grande porta semicircular e também, pessoal, ela é constituída por arcos decorativos, que são esses elementos aqui, ó, tá bom? Tanto em cima quanto embaixo. Tranquilo? Quanto à escultura românica, podemos dizer que elas serviam para narrar histórias bíblicas ou transmitir valores religiosos aos fiéis. Eu já deixei aqui marcado essas figuras, né? Elas apareceram justamente nesse local aqui, que as pessoas chamam de tímpano,
certo? Que ficava na parte externa da porta da igreja, onde ficavam várias, deixa eu voltar aqui, várias figuras bíblicas para chamar a atenção dos fiéis, tá certo? Quanto à pintura agora, que era a pintura a fresco, como ela era chamada, lembrando que os afrescos, também chamado de afresco ou fresco, era uma técnica de pintura sobre gesso ou argamassa realizada por meio de pigmentos dissolvidos em água, certo? Então eles pegavam esses pigmentos e passavam a pintar figuras religiosas na parte superior das catedrais. Então, os afrescos românicos, seguem uma tendência muito parecida com a da escultura, pois estão localizados nas igrejas e em outros espaços religiosos com o objetivo de transmitir os ensinamentos católicos. Tudo, pessoal, nessa época vai estar relacionado à igreja. É por isso que eu coloquei aqui para vocês que as pinturas desse período elas tinham como objetivo sensibilizar as pessoas. Só um detalhe, gente, quanto às abóbadas. Por elas dar essa sustentação a essas construções, os historiadores costumam dizer, ou chamá-las de fortalezas de Deus, tá bom? Porque elas davam essa sustentação e traziam proteção aos fiéis, tá bom? Então, pessoal, é isso. No plural vai ter uma atividade de revisão também. Espero que vocês façam e qualquer dúvida eu estarei por aqui para esclarecer, tá bom? Então, continue ficando em casa, se protejam e até a próxima. Tchau!